Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui na nossa jornada Explicando a Fé Reformada, no canal Explicando a Fé Reformada, um curso patrocinado pelo Centro de Estudos Presbiteriano, né? Em alusão aos seus 24 anos de existência, enquanto instituição que ensina a teologia reformada. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso canal, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um tema muito interessante, não que os outros temas não sejam, mas esse tema, particularmente, ele é interessante porque ele fala-nos de coisas muito importantes sobre a fé reformada, né? Veja, geralmente o pessoal que vai fazer alusão à tradição reformada ao longo desse mês de outubro, que é o mês da reforma para as igrejas reformadas, eles vão entrar geralmente na causa instrumental, na causa material, vão trabalhar os solas da reforma, os 5 pontos do calvinismo, vão trabalhar toda a estrutura teológica, por assim dizer, da fé reformada, né? Não que isso seja errado, aliás, nós vamos, inclusive, tratar desses assuntos também aqui no nosso canal. Porém, a nível de informação para você, querido telespectador e que acompanha o nosso canal, é que nas nossas aulas elas são diferentes, elas pegam temas que são, às vezes, negligenciados nessas palestras, para que a gente possa ter uma conotação mais ampla do aspecto histórico contextual da reforma. Esse é um ponto que é bem resultado, né, do estudo, daquilo que nós temos como a tradição reformada propõe para nós, ok? Então, nós vamos trabalhar esse tema hoje. Espero que esse tema seja um tema bastante rico, enriquecedor para a sua vida. O tema sobre as institutas da religião cristã, a Opus Magnum de Calvino, né? E o seu contexto histórico, né? Nós vamos trabalhar o contexto histórico, como surgiu as institutas da religião cristã, porque é um tema muito interessante, porque ela se torna uma obra de catequese, né? No primeiro momento, ela é uma obra de ensino, de catequese, para fortalecer os cristãos reformados perseguidos na França, por exemplo, né? Por isso que a primeira edição ela é essa francesa, e depois Calvino, para alcançar o alto clero de Roma, ele divulga a sua versão também em latim. Então você consegue ter dois eixos, dois frontes de batalha nas institutas de Calvino. Primeiro, edificar os cristãos perseguidos na França, e por fim, ele tem também a questão da língua latina sendo escrita a sua obra para que alcançasse também a liderança erudita da época, que conhecia muito bem o latim. Então, você vai ter esse ponto destacável nas institutas de Calvino, ok? Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquela força a nós, né? Faz o teu gostei, compartilha essa live, faz com que outras pessoas venham até a nossa live para conhecer melhor a palavra de Deus e a visão reformada do mundo reformado, tá bom? Muito bem, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos para a aula de hoje.
E aí, pessoal, tudo bom? É bom que sejamos aí todos bem-vindos à nossa jornada Explicando a Fé Reformada. Como eu falei, é uma aula muito interessante, a aula de hoje. Nós vamos falar sobre os institutos da religião cristã e seu contexto histórico. E esse é um curso muito interessante que poucas pessoas abordam esse tema, né? Quando vão falar de reforma protestante, eles geralmente trabalham as questões relacionadas aos solas da reforma, os 5 pontos do calvinismo, temas relacionados diretamente à teologia da reforma propriamente dita. Mas não aquilo que vai falar diretamente ao seu coração, né, diretamente à sua compreensão, né, da verdade do Evangelho de Deus. Então, as pessoas, às vezes, acabam ignorando sobre o que a fé reformada lida, tá bom? Então, nós queremos tratar sobre esse tema, que é um tema bastante pertinente mesmo, tá? Se você gostaria de nos ajudar financeiramente, tá aí, ajudar o nosso projeto, chave Pix, jrcalvino952@gmail.com, tá bom? Envie qualquer oferta, de qualquer valor, será bem-vindo para nos auxiliar aqui no nosso canal e no nosso projeto de divulgar a fé reformada, tanto do Centro de Estudos Presbiteriano, quanto a editora Centro de Estudos Presbiteriano, tá bom? Então, outra questão, o e-book desta aula estará disponibilizado gratuitamente para você. Você não precisa estar anotando tudo, né? Você pode anotar aquilo que você julgar necessário, importante, chamar a sua atenção, mas boa parte do que será dito aqui será também colocado para vocês no nosso e-book gratuito. Esse curso, ele é gratuito para você, não esqueça disso, tá bom? Um outro ponto é que o material, as obras que são citadas no e-book serão também disponibilizadas para aquisição em forma física, ou se tiver algum formato de e-book, Kindle, estaremos também disponibilizando para você adquirir mediante valores que as próprias editoras cobram, tá bom? Então vamos lá seguir o nosso curso explicando a fé reformada, o curso que vai falar sobre as institutas e o seu contexto histórico. Veja, a história da igreja tem personagens significativos em seu rol. Há ilustres nomes ao longo do tempo, desde os grandes heróis da fé, conforme registra Hebreus capítulo número 11, até missionários que são martirizados por testemunhar a sua fé. Nessa tão densa nuvem de testemunhas de heróis, de homens compromissados com o evangelho, existe um homem conhecido como João Calvino, nascido em 1509, e falecido em 1564. No cenário atual, tem se escrito uma gama de biografias, artigos, teses sobre a sua pessoa, sua vida e sobre a sua obra, né? Então, quando você estuda a estrutura do pensamento de Calvino, você vai descobrindo o quanto ele é um personagem estudado nas academias, nos centros acadêmicos, nos seminários teológicos. Você vai ter exatamente muita informação sobeja desenvolvida por trás da boa teologia de Calvino, ou tentar entender quem é João Calvino enquanto teólogo, pastor e pessoa. Há várias obras muito interessantes sobre Calvino, tá, gente? Que você pode encontrar no mercado, variadas elas. Tem aquele livro lá do Wilson Castro, né? Ferreira de Castro, né? Wilson Castro Ferreira, que é aquela obra dele, Calvino, Vida, Teologia e Influência, né? Vida, Influência e Teologia. Vida, Influência e Teologia, né? Uma obra muito boa, publicada pela LPC, Luz para o Caminho, há muitos anos atrás, em 1985. Para mim é uma obra escrita por um brasileiro de referência, vale a pena dar uma lida. Há também aquele livro do Teodoro de Beza, né? O livro A Vida e a Morte de João Calvino, né? Publicado também pela LPC, né? Mas também não é mais editável. Você pode encontrar ainda, aliás, em e-book, eu vou deixar aqui os links para que você possa adquirir esse material e se deleitar nesse material que fala em primeira mão como foi a vida de Calvino. Então, Teodoro de Beza, ele era amigo pessoal de Calvino e foi o seu primeiro biógrafo, então vale a pena dar uma lida. Há também o livro A Arte Expositiva de João Calvino, do Steve Lawson, né? Essa obra do Lawson é uma obra que vai falar sobre a pregação, mas tem trechos, lampejos da vida e da obra de Calvino nessa magnitude exponencial que a gente tem aí da obra de Calvino, né? Então, nós aprendemos, nós crescemos lendo sobre Calvino. Outras obras que nós vamos citar na aula de hoje, e também no e-book há uma lista de material de obras que você pode consultar sobre esse tema, né?
Veja, a teologia de Calvino tem sido discutida e debatida em duas fontes principais. A primeira é a sua coleção de comentários bíblicos que abarcam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Essa coleção, gente, ela também está disponibilizada gratuitamente para consulta em português pela Fiel Digital, né? A Biblioteca Fiel Digital. Você pode ir lá no site da Fiel, procurar a Biblioteca Digital, e tem todos os comentários de Calvino em português para você consultar, né? Então, a teologia de Calvino, ela é consultada primeiramente nos seus comentários bíblicos que envolvem o Antigo e o Novo Testamento, e também que é uma fonte de constante consulta e pesquisas, né? A outra é aquilo que não tem sido considerada como a opus magnum de Calvino, as chamadas Institutas da Religião Cristã. Nesse estudo, nós pretenderemos considerar o contexto no qual as Institutas foram escritas. E a razão para este estudo é que muitos ditos herdeiros da reforma, né, da fé reformada ou da fé calvinista, passam pelo seminário teológico sem nunca ter uma cadeira, ou seja, uma disciplina específica para se estudar as Institutas da Religião Cristã, que vem abordar, de fato, esta obra de Calvino. Né? Ah, eu sou calvinista, você já leu as Institutas? Não. Você conhece as Institutas? Não. Né? Então, você é um calvinista que não leu as Institutas, né? Você é um calvinista que não sabe o que é as Institutas. Inclusive, o Centro de Estudos Presbiteriano, mas vou explicando a fé reformada aqui, nós estamos elaborando um curso só sobre as Institutas da Religião Cristã. É claro que não vai ser um curso longo, porque cursos longos as pessoas acabam não acompanhando, mas vai ser um curso denso, vai ter muita coisa boa. Vai ser um curso lacônico, resumido, mas com um conteúdo que você vai se apaixonar, se aprofundar, conhecer os tópicos principais, eu diria, das Institutas da Religião Cristã. É uma coisa, assim, que Deus vai me dar graça de concluir esse material para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, se você gostaria de ter esse curso, coloca aí nos comentários, eu gostaria, né? Então, para que a gente possa aí viabilizar, ter uma visão de quem realmente tem interesse em aprender o pensamento direto de Calvino, tá? Muito bem, vai ter essa ideia. As Institutas da Religião Cristã, né, ela é a opus magnum das Institutas, né? As Institutas da Religião Cristã é a opus magnum de Calvino, e nesse estudo nós pretendemos considerar o contexto no qual essas Institutas foram escritas. A razão para esse estudo, como nós falamos, né, não há um estudo aprofundado dessa disciplina nos seminários, né? Então, primeiro consideremos a vida de Calvino, né? A vida de Calvino. Veja, o reformador francês nasceu no dia 10 de julho de 1509, na pequena cidade de Noyon, na França, e seu pai era um administrador financeiro do Palácio do Bispo Católico da Diocese de Noyon. Lembra Lawson no seu livro A Arte Expositiva de João Calvino, um livro excelente, clássico, fundamental para a nossa compreensão das verdades reformadas ali presentes. É uma obra que vale a pena você adquirir, que fala sobre a vida de João Calvino e o seu método de pregação, tá? A obra de Lawson é realmente uma obra fantástica, maravilhosa para o nosso crescimento, né? Ele lembra bem que o pai o havia criado para o sacerdócio, pois naquele tempo era isso bastante rentável. Lembra que eu falei, quando a gente abordou lá um pouco sobre a vida de Lutero, nós falamos que Lutero ele foi destinado a ser era para ser um advogado, né? Ser um advogado, e ele acabou se tornando um sacerdote, né? Um ministro da ordem agostiniana, né? E o pai de Calvino queria que Calvino fosse já um homem dedicado para o estudo do sacerdócio, né? Pois naquele tempo era algo bastante rentável ser um bispo, um arcebispo, até mesmo um paroco numa comunidade. Então, Calvino ingressou na Universidade de Paris com o objetivo de estudar teologia, isto aos 14 anos de idade, para ter a preparação formal para ser um padre, né? Então, tornou-se um sacerdote católico romano. Aos 17 anos, graduou-se em mestre em ciências, né, humanas. Então, ele acaba sendo
um dos grandes homens que se destacam nesse processo, né? Uma coisa muito interessante que a gente tem com Calvino, né? O pai de Calvino, após um desentendimento com as autoridades eclesiásticas de Noyon, decide colocar o filho para estudar agora direito na Universidade de Orleans, né? Isso em 1528. Calvino, como um filho obediente, assim o faz. Porém, o pai de Calvino morreu em 1531. Então, o futuro reformador mudou a direção dos seus estudos para a literatura clássica, que era, de fato, a sua paixão. Ele tinha uma paixão para estudar pelos clássicos. Lembra lá que o movimento Ad Fontes está surgindo, então você agora pode voltar para os clássicos, estudar os clássicos, conhecer as estruturas dos clássicos, né? Seu primeiro comentário foi uma obra clássica chamada De Clementia, né? Do grande filósofo Sêneca, né? Este comentário de Calvino foi a sua tese de doutorado do futuro teólogo reformador de Genebra, lembra Lawson, na obra já citada, né? Isso é um detalhe muito importante para nós, né? Gente, 2 minutinhos aqui, tem alguém chamando aqui? Eu já volto. Pois bem, voltamos aqui, né? Então, nós vemos que, como lembra Lawson, né? Esse comentário é a tese de doutorado dele do futuro teólogo reformador de Genebra, conforme nós temos observado aqui nesse conteúdo. E um detalhe aqui, né? Seguindo aqui. Segundo, consideremos o contexto das institutos da religião cristã. A conversão de Calvino, a fé evangélica, foi uma súbita conversão a Cristo, onde as amarras do papado, segundo ele, conforme ele descreve em seu prefácio ao comentário do livro de Salmos, esta conversão ele descreve de um modo quase que poético. Ele diz assim: a minha mente, que a despeito da minha juventude, estivera por demais empedernida em tais assuntos, agora estava preparado para uma atenção séria, para uma súbita conversão. Deus transformou-a e trouxe a docilidade. Lembra de Timothy George, na sua obra Teologia dos Reformadores, né? Então, George, ele lembra que Calvino, ao escrever o seu prefácio, ele conta um pouco da sua conversão, né? Lembremos que Calvino, ele raramente fala da sua própria vida nas obras que ele escreve, né? Veja, a conversão de Calvino deu um novo ar às perspectivas do avanço da reforma, tanto em Genebra como na França, né? Então, comecemos a analisar aí o nascimento das Institutas. A primeira edição das Institutas, ela acontece no ano de 1536. Então, 1536 acontece a primeira edição. Desde o princípio, deve-se ressaltar que o surgimento desta obra se deu ao incentivo de um amigo de Calvino, né? Há um amigo de Calvino na história da tradição reformada que poucas pessoas mencionam isso, né? Um amigo dele chamado Louis du Tillet, né? Louis du Tillet, né? Esse cara, ele se aproximou de Calvino e disse: ó, Calvino, é o seguinte, seria bom você criar um manual de pedagogia, de ensinar, de colocar de maneira pedagógica as doutrinas do Evangelho, para que as pessoas possam aprender isso, né? Então, esse cara, ele incentiva Calvino a fazer isso. Inclusive, Calvino, né, esteve hospedado em sua casa
onde ele produziu grande parte dos seus livros, né? Dos seus livros como as Institutas, né? Então, os livros que as Institutas compõem, né? Lembra, as Institutas compostas de vários livros, né? 1, 2, 3, 4 livros de modo geral, as Institutas são compostas, né? Então, nessa prática, Calvino, ele produz nessa casa desse amigo, basicamente, as Institutas, né? Boa parte das Institutas. Porém, esse amigo Calvino, posteriormente, se voltou para o humanismo. Ele havia abandonado o humanismo e depois voltou novamente para o humanismo, abandonando a fé reformada, né? Esse detalhe aqui é um detalhe muito interessante, que você pode ter mais informações um pouco mais pontuadas, né, sobre datação, essas coisas, na obra do meu amigo reverendo Everton Barcelos Toca Chique, na sua obra Pastoreando o Rebanho de Deus, a Teologia Pastoral de Calvino, publicado pela Leitura Credo Reformado, que está listada na nossa lista de livros, né, produzido do material no e-book, tá bom? Agora, o próprio Calvino, ele escreveu como uma cartilha para instruir os cristãos novos na fé. Ela, ou seja, as Institutas, alguns anos após o fracasso literário de Calvino com a sua obra De Clementia, este datado em 1532, a obra de Calvino, de Clementia, foi uma espécie de desapontamento para o seu autor. Até mesmo em sacrifícios financeiros não compensados. Ele tirou o dinheiro do próprio bolso para poder vender o livro, né? Para poder tentar vender o livro, não vendeu o livro, né? Um evidente fracasso, portanto. Lembra Wilson Castro Ferreira na sua obra, né? Calvino, Vida, Influência e Teologia, publicado pela LPC, né? O livro não se vendia, quase ninguém tomou conhecimento de sua publicação. Lembra Helsman, na sua obra lá, né? Tia Helsman, que na sua obra lá, João Calvino era assim, publicada pela editora Puritânicos, né? Então, veja, você tem essas informações onde Calvino ele havia escrito De Clementia, não se vendeu De Clementia, ele publicou a sua tese de doutorado, ninguém quis ler, ninguém quis saber daquela hora, porque era um fracasso total literário, né? Foi uma grande obra na academia, mas um fracasso total para o público. Isso me diz muito sobre as nossas teses que nós escrevemos nos nossos seminários, né? Que tiram notas 10, 15, 20, tirando nota alta mesmo, né? Por assim dizer, mas para o grande público não significa nada, né? Muitas vezes a nossa erudição não significa nada para o grande público, né? Seguindo aqui. Então, as Institutas seriam um manual básico da fé protestante. As Institutas visavam fomentar a piedade cristã nos caminhos da salvação. As Institutas têm um caráter apologético, ou seja, as Institutas elas têm um caráter de defender a fé. Inclusive, a carta que Calvino escreve ao rei da França, ali naquele texto, é uma carta eminentemente apologética, né? As Institutas chegam com força de uma confissão de fé. Parece que você se aproxima dela como se estivesse lendo uma confissão de fé do seu autor. Estes princípios são tão notórios que o próprio Calvino resumiu a obra em uma primeira edição, dando-lhe o título de Breve Instrução, que serviu como a confissão de fé da Igreja de Genebra. Inclusive, eu tenho essa obra, essa breve instrução, né? Que você pode baixar ela gratuitamente no site felire.com, né? Da Fundação Editorial de Literatura Reformada da Espanha. Em espanhol você consegue baixar a breve instrução e ler. É uma obra realmente, é um resumo das Institutas nesse primeiro momento em que nós temos o Calvino, teólogo, escrevendo para a igreja, né? Isso é um detalhe extremamente importante para nós, né? Consideremos agora aqui, gente.
Consideremos agora a estrutura teológica das Institutas, né? Veja, a primeira edição das Institutas, ela composta, tinha aproximadamente uns poucos 6 capítulos, tá? Que podem ser estruturados do modo como segue. Então, primeiro, a lei de Deus. Era uma breve exposição que Calvino havia apresentado dos 10 mandamentos. Depois tem a fé, que é uma breve e sucinta exposição do credo apostólico. Havia também outro capítulo chamado a oração, que apresenta-se uma exegese da oração dominical do Senhor, o Pai Nosso. O outro capítulo era os sacramentos. Calvino, aqui nesse caso, discute a doutrina do batismo e da Eucaristia, da Santa Ceia. E também tem os 5 sacramentos adicionais. Calvino, de forma apologética, refuta os 5 sacramentos adicionais dos romanistas. Então, essa estrutura que você tem aqui é uma estrutura que você tem teológica da primeira edição das Institutas, né? Ele vai também abordar a liberdade cristã e a igreja. Aqui o reformador francês toca em 3 delicados temas para a sua época, que é a liberdade cristã de consciência, a política eclesiástica, porque aí Calvino começa a plantar a semente de que o Estado civil não deve interferir na disciplina diretamente da igreja, né? Deve manter, de fato, longe em relação à aplicação da penalidade da igreja quando o assunto ele é eclesiástico, ou seja, a esfera eclesiástica que deve tratar e não a esfera civil. Quando o assunto envolvia assunto eclesiástico e assunto civil, ambas as esferas deveriam trabalhar juntos para apurar os fatos, e se a esfera for apenas na esfera civil, apenas o magistrado civil deveria tratar, né? Então, esses são pontos interessantes, né? Havia também o magistrado civil, o tema que ele vai falar sobre cargos eletivos e tudo mais. Inclusive, tem um artigo na Fides Reformata sobre esse tópico, tá? O magistrado civil no tempo de Calvino. Depois você pode procurar isso e você vai se deleitar lá, ok? Então, a estrutura das Institutas, com o passar dos anos, a mente de Calvino e a sua pena foram maturando suas ideias. E as Institutas foram ganhando corpo, foi crescendo, né? Chegando à edição final em 1559, composta com 4 volumes, com um esquema teológico mais abrangente e mais completo para a instrução na fé reformada. Seu esquema de organização ficou como segue. No volume 1, ele vai tratar do conhecimento de Deus, o Criador. Então, o volume 1 a gente chama de o volume da epistemologia, ou seja, o volume que Calvino trata sobre a natureza do conhecimento e como adquirir este conhecimento e se esse conhecimento é válido e verdadeiro, né? Então, ele diz que o conhecimento de Deus, o Criador. Então, no primeiro momento, ele vai falar sobre o conhecimento duplo de Deus. Há um duplo conhecimento. Nesse primeiro capítulo, nesse primeiro livro, e na abertura do capítulo, ele vai falar o seguinte, que existem 2 conhecimentos, né? Um que origina e o outro que sustenta o outro. Não é fácil de ser diz Calvino, né? Mas ele diz que primeiro você contempla Deus para considerar a si mesmo. Então, a base do meu conhecimento é a revelação de Deus e depois eu olho para mim mesmo. Então, o conhecimento duplo de Deus. Daí explica porque depois ele trata da Escritura, né? Ele vai tratar das Escrituras sagradas, porque ela é o fundamento de toda a teologia. O fundamento de toda a teologia para Calvino é as Escrituras. Inclusive, ele vai dizer que as Escrituras são a escola do Espírito Santo, né? Na questão da Trindade, Calvino vai trabalhar o tema da Trindade com muita propriedade, seguindo nada inovador. Ele não faz nada inovador aqui, mas ele segue basicamente a estrutura de Agostinho e a estrutura dos concílios de Nicéia e Calcedônia e Constantinopla. Os concílios ecumênicos, ele segue essa estrutura quanto à questão da Trindade, né? A criação, Calvino vai falar sobre a obra da criação e sobre a doutrina da providência, né? Interessante que decreto de criação e decreto de providência são os temas que ele vai desenvolver com muita tranquilidade, né? Já no volume 2, você tem o conhecimento de Deus, o nosso Redentor. Eu tenho a queda, a pecaminosidade do homem. Depois eu tenho a lei, o Antigo e o Novo Testamento, sua relação. Depois eu tenho Cristo, mediador, sua pessoa, ou seja, os seus ofícios, profeta, sacerdote e rei. Há também o desenvolvimento sobre a obra da expiação. Muito interessante esse volume 2, que é o conhecimento de Deus como Redentor, né?
Terceiro volume, você vai ter lá o modo pelo qual recebemos a graça de Cristo e seus benefícios e efeitos. Então, aqui Calvino vai tratar da maneira como a graça de Cristo nos alcança e quais são os benefícios que são usados para a manutenção, apropriação e revelação dessa graça. Então, ele vai discutir sobre fé e regeneração, sobre arrependimento, sobre vida cristã, sobre justificação, sobre predestinação e sobre a última ressurreição final, que seria a questão escatológica. E aí, Calvino termina no volume 4, dizendo que os meios externos pelos quais Deus convida-nos à sociedade de Cristo, ou seja, a igreja, ele vai tratar sobre a igreja, né, sua importância, seus ofícios, seu governo, sua estrutura, o que ela é como corpo de Cristo, porque Cristo é o seu cabeça, o fundamento da igreja, onde está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Vai falar sobre os sacramentos, o que eles são, o que eles significam, para onde eles apontam, o que eles selam. O governo civil, por que o governo civil precisa ser um governo que, de fato, execute aquilo que é piedoso, aquilo que é justo, aquilo que é santo. É bem interessante. Então, Calvino, ele, de fato, ele é o homem que vai nortear, né, a vida da igreja como um todo. É o cara que vai dar à igreja uma força propulsora para a doutrina, através das institutas da religião cristã. Essas institutas, elas constituem-se um canal, um manual de caminhada cristã, levando a jornada à fé e tudo mais, e compreendendo, de fato, a verdade do Evangelho de Deus, né? Veja, esse estudo visou apresentar, em linhas gerais, o contexto das institutas da religião cristã, de João Calvino, mostrando o quadro geral de como esta obra foi desenvolvendo-se até chegar até a sua forma final nos dias de hoje, né? Que Deus possa, de fato, nos dar a graça, a misericórdia, a bondade dele sobre as nossas vidas, e nós nos vemos amanhã, com a graça de Deus, nesse canal, nesse horário, falando mais um tema envolvendo a fé reformada. Deus abençoe, Deus estenda a graça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nada desse canal, desse conteúdo, tá bom? Se você é inscrito aqui e você gostaria que outras pessoas conhecessem o nosso canal, fique à vontade. Convide as pessoas para conhecerem o nosso canal. Se você desejar nos ajudar, por favor, o faça através do nosso Pix, jrcalvino952@gmail.com. Deus abençoe sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula, segundo a graça de Deus.